hora a 8 horas no caso. A camada aboletada apresenta uma grande resistência à corrosão por ácidos inorgânicos, como clorídrico, sulfúrico e fosfórico, no caso. Alguns dos ácidos empregados na boretação é o carbono, baixa liga, ferramenta inoxidável. Em seguida, nós temos a nitratação, que é o processo de introdução superficial ao nitrogênio no aço pelo aquecimento do mesmo entre 500 e 750 graus. 570 graus, para formar uma camada dura de nitretos. E para utilizar essas temperaturas menores que as da cementação, a nitratação ela produz uma menor distorção e tem menor tendência a causar trincas no material. Após a nitratação, não é necessário a têmpera para produzir o endurecimento na camada nitretada. As principais razões para ser utilizada a nitratação são obter uma altíssima dureza superficial, alta resistência ao desgaste, melhorar a fadiga e a corrosão, obter uma resistente ao amolecimento por enriquecimento até temperaturas próximas à de nitratação. A nitratação ela pode ser feita a gás ou em banho líquido. Em seguida, nós temos os tratamentos superficiais. O tratamento superficial nada mais são... Temos a galvanização, que é o tratamento de superfície, que nada mais é o processo de revestimento, na verdade, no qual o metal ele é colocado sobre o outro, a fim de proteger contra a oxidação, corrosão ou impacto, no caso, aumentando sua durabilidade, uma vez que impede o metal base de entrar em contato com o meio externo. Esse tratamento de superfície e galvanização é muito utilizado em metais menos nobres, como o ferro, que são mais sensíveis à oxidação, com o objetivo de aumentar a durabilidade. O tratamento da superfície de galvanização ele sempre mostrou resultados mais eficazes no aumento da durabilidade e cobertura máxima de superfícies metalizadas, tornando-se uma maneira mais eficaz e acessível de restaurar ou proteger peças e objetos fabricados de metal. O tratamento de superfície de galvanização ele pode ser realizado de várias formas. No entanto, a mais eficiente deles acaba sendo a galvanização a fogo, pois trata a superfície contra o seu mais comum elemento de desgaste, que é a oxidação. Basicamente, o tratamento de superfície de galvanização consiste em revestir a superfície metalizada com zinco, que é o tipo de metal com grande resistência. As propriedades do zinco elas são passadas para a superfície do metal revestido, que passa a adquirir as características de imunidade do revestimento. Quer dizer, as propriedades são passadas de um metal a outro, passando a suportar temperaturas excessivas sem apresentar oxidação. Uma outra vantagem do tratamento da superfície de galvanização é que ele também pode ser aplicado para fins estéticos e decorativos. Exemplo disso para dar mais beleza ou restaurar uma peça ou um objeto. A cromagem é um bom exemplo disso. No entanto, a escolha do tipo de galvanização ela é mais adequada e varia muito nessa parte, porque costuma considerar o objeto de aplicação se é para aumentar a durabilidade ou para proteger simplesmente, para conferir beleza visual, que também tem essa função. Em seguida, nós temos a oxidação negra, no qual o revestimento em oxidação negra ele é utilizado
quando se preza pelo aspecto da peça ou material e por sua proteção superficial também. Ele cria um revestimento superficial de pequena espessura. A oxidação negra é muito aplicada em peças como parafusos de aço, em outras que desejam acabamento preto. O processo de oxidação negra também é largamente utilizado para o revestimento e acabamento de armas de fogo. Daí a cor preta característica apresentada por vários modelos de armas. O acabamento final da oxidação negra ele pode ser feito com óleo secativo e não secativo. É o que oferece à peça uma proteção maior contra a corrosão superficial. Esse procedimento ele se mostra bastante vantajoso em termos de custo-benefício, pois ao mesmo tempo que ele promove uma proteção, ele promove um embelezamento. Tem um baixo custo de aplicação. Basicamente, ele deve ser mais realizada por empresas confiáveis, competentes, porque é uma tecnologia aplicada no processo de oxidação. Pode ser utilizada em peças de aço com teor de cromo inferior a 12%. A grande vantagem praticamente disso é a resistência à corrosão a peças tratadas. Em seguida, nós temos a anodização. A anodização, por definição, é um processo que visa impedir a corrosão de metais através de uma aplicação de uma camada não fina, mas uma camada de óxido na superfície do metal, do material a ser analisado. É muito comum ele ser empregado no alumínio, mas outros metais também, como o tungstênio, tântalo e até mesmo o titânio ele pode receber esse tipo de tratamento superficial. O desengraxe é a fase de remoção de gorduras, resíduos, óleos, entre outras substâncias presentes na superfície desses materiais. No fosqueamento ao acabamento acetinado homogêneo por meio de uma solução de hidróxido de sódio. Na neutralização, todos os resíduos alcalinos eles são deixados pela solução anterior, eles são neutralizados e há também a dissolução de alguns compostos gerados por esse fosqueamento, chegando na anodização. Ela pode ser fosca natural ou colorida. E na selagem, ela é responsável por aumentar a resistência da camada anódica. Em seguida, nós temos o processo de PVD, que é deposição física do valor. Essa deposição nada mais é que a sedimentação, que é uma tecnologia muito utilizada para a deposição de filmes metálicos finos sobre diversos tipos de substratos. Esse processo, a forma como é realizado, é sobre o vácuo, onde os metais a serem depositados, tais como zircônio, titânio, cromo, eles são evaporados. E graças à energia cinética e ao diferencial de potencial aplicado sobre a peça a ser recoberta, os íons metálicos são atraídos para a superfície do objeto a ser recoberto, onde eles se condensam justamente com o gás de processo, formando esse revestimento desejado. O PVD ele é particularmente indicado para aqueles produtos mais inovadores e de qualidade que necessitam atender a certos padrões. Resistência à abrasão, ao risco, corrosão, dureza superficial, que ainda permite obter uma vasta gama de cores. Esse revestimento ele tem tipicamente uma espessura que varia entre 0,2 micro até 2 micros.
ele apresenta ótimas características, tanto de ponto estético quanto pela durabilidade ao longo do tempo. Uma dureza superficial, resistente ao desgaste e à abrasão, estabilidade de cor ao receber os raios do sol, resistência aos solventes, ácidos, alcalinose, que são produtos de limpeza domésticos, é resistente ao suor, à transpiração humana, resistência à corrosão, superior a qualquer tratamento superficial. Para se obter uma espessura de revestimento uniforme, as peças devem girar a uma velocidade constante durante o processo. E em seguida nós temos o diamante policristalino, PCD, que nada mais é um grande diamante fundido sob condições de alta pressão e alta temperatura na presença de um metal catalítico, que eu não consegui achar o que significa metal catalítico. Fica a dúvida. E essa extrema dureza, ela tem a resistência ao desgaste, condutividade térmica do diamante, o torna um material ideal para a fabricação de ferramentas de corte. Um exemplo é a ferramenta que usa para cortar piso. Bem na ponta, ela tem um pedaço de diamante. E as ferramentas PCD podem usinar todos os materiais não ferrosos, como os usados na indústria de madeira, aglomerado, HDF, placa laminada. Os materiais que estão sendo usados na indústria automotiva para produzir componentes de alumínio e todos os materiais leves como plástico reforçado, como fibra de carbono, compósitos de matriz metálica, pilha para a construção de pilhas, para a construção de aeronaves. Em seguida a gente tem a eletrodeposição, que nada mais é que é o processo usado para o recobrimento de peça com material condutor. A aplicação, seguindo o tópico, cromagem ou cromação é um processo de aplicação sobre um material, geralmente metálico, que é através da eletrodeposição, a fim de torná-lo mais resistente à corrosão para alterar suas características elétricas, ou apenas por motivos estéticos, que também é possível revestir peças de materiais não metálicos, como bijuterias, joias, através de processos específicos, no caso. A cromagem é um dos tratamentos de superfície pelo qual se pode passar um material e trata do processo de galvanoplastia, assim como a zincagem, niquelação, prateação e outros. A zincagem, que é o próximo tópico, é um processo de revestimento realizado por meio de aplicação de zinco ou de ligas de zinco sobre um outro metal a fim de agregar um poder de resistência contra a corrosão e melhorar sua aparência. É o método mais eficiente e anticorrosivo realizado até hoje para a superfície